Olá pessoal, tudo bem? Continuando os fundamentos de operações unitárias, que nós vimos na aula passada, transmissão de calor por condução. A gente vai ver as duas outras formas de transmissão de calor que existem, que é a transmissão de calor por convecção e a transmissão de calor por radiação, que são alguns dos fundamentos que nós vamos ocupar dentro das operações unitárias. Então, cada operação unitária, ela vai envolver uma ou mais transformação de transmissão de calor, assim como transmissão de massa também. Elas podem envolver uma ou mais dentro de uma mesma operação unitária. Lembrando que das aulas passadas, da nossa primeira aula, operações unitárias, é cada processo envolvido dentro cada etapazinha envolvido dentro do processo industrial farmacêutico. Então, por exemplo, a moagem é um exemplo de uma operação unitária. A secagem é o exemplo de uma operação unitária, a tamização, separação por diferentes tamanhos, são exemplos de operações unitárias. Então, qualquer dúvida que vocês tenham desses conceitos, vocês vão me perguntando para a gente ir tirando as dúvidas. Essa parte mesmo, ela é mais assim conceitual, né? Depois, quando a gente entrar nas operações unitárias, quais são propriamente ditas, vai ficar um pouco mais claro para vocês isso também. Mas é importante que a gente vá tirando as dúvidas ao longo do tempo. Então, relembrando, né, nos processos de transmissão de calor, é uma transferência de calor, né, ela pode acontecer por transferência por condução, por convecção e por transferência de calor por radiação. O calor, então, é toda energia térmica em trânsito, né, de um corpo de maior energia, para um corpo de menor energia. Então, ele vai transferir, ele tem uma tendência a transferir o calor de um corpo com maior energia, seria mais aquecido, para um corpo de menor energia. Na aula passada, nós vimos a transferência de calor por condução. Então, só relembrando que é uma transferência de energia, que ela começa a aquecer. Então, essa transferência por condução, ele geralmente acontece com materiais materiais que são condutores, que possuem uma característica de condutividade. E essa característica, ela faz com que ele conduza realmente o calor até toda a superfície do material. Um exemplo desses materiais, como a gente já viu, são os metais, né, que apresentam uma facilidade para condução, para conduzir o calor, né, são materiais condutores. Essa passagem, então, ela acontece, né, de molécula para molécula, acontece através do aquecimento de um determinado material. Essas partículas que estão em contato com as moléculas que estão em contato, que recebem o calor, elas passam a vibrar com maior intensidade, e essa agitação ela vai sendo transmitida de molécula para molécula até que seja carregada a todo o material, estendendo o calor para todo o material. Se eu vou passar, que nós já vimos, então é uma transmissão, né, que ocorre partícula a partícula. Então, as partículas que estão sendo aquecidas, elas começam a vibrar com uma intensidade maior e vão transmitindo essa intensidade, esse calor, partícula a partícula, até toda a extensão do material. Só para a gente dar uma relembrada nesse, para que a gente prossiga para os outros meios de transmissão de calor. A transferência de calor ou transmissão de calor da aula de hoje é por convecção. Então, nós vamos ver como que acontece. A convecção, ela é uma transmissão de calor que ela funciona em fluidos, em líquidos, né? Então, ela vai estar presente no movimento de um fluido. Existem dois efeitos da transmissão de calor por convecção. Um deles é o movimento molecular entre as moléculas do fluido e o movimento global, aglomerado de moléculas. Então, se houver uma variação na temperatura, há uma variação na transmissão de calor. Então, ocorrendo uma variação de temperatura,
determinado material, em determinada superfície, vai ocorrer uma transmissão de calor entre eles. E existem dois tipos, a convecção natural, que é o empuxo que acontece, e a forçada, que acontece com a poroção do meio externo. Coloquei uma figura para ficar mais fácil para explicar para vocês esse fundamento, né, a transmissão de calor por convecção. Por convecção, então, são fluidos, líquidos em movimentos. Então, a gente tem aqui uma chaleira, vamos supor que ela tem água, né? Essas ondas aqui representam uma água e ela está sendo aquecida sob uma chama. O líquido em movimento, o fluido em movimento, ele apresenta uma transmissão de calor por convecção. A água, ela está sendo exposta a uma fonte térmica. Nesse caso, é importante que a gente entenda aqui uma relação, que é a relação entre a temperatura e a densidade. Então, a gente tem aqui que densidade é massa sobre volume. Quando nós aumentamos a temperatura, acontece o quê? Uma maior agitação molecular. Então, com o aumento da temperatura, nós temos uma maior agitação molecular. As moléculas, elas começam a se agitar de uma maneira mais intensa. Com isso, acontece o quê? Ocorre um afastamento entre as moléculas. E esse afastamento aumenta o volume. Então, com o aumento da temperatura, nós temos uma maior agitação das moléculas. Consequentemente, essas moléculas, elas se afastam mais. Então, com isso, nós temos um aumento do volume. Se nós temos um aumento do volume, nós temos uma diminuição da densidade. Então, com o aumento da temperatura, nós diminuímos a densidade. E o mesmo é válido para o contrário. Então, se nós temos uma diminuição da temperatura, se a temperatura diminui, o nosso volume também diminui. As moléculas, elas ficam mais compactas, elas não têm muita agitação. Então, com o volume diminuindo, nós temos uma densidade maior. Isso da nossa equação mesmo de densidade sobre massa sobre volume. Então, a relação de temperatura, a relação da temperatura com a densidade, então, quando nós aumentamos a temperatura, nós diminuímos a densidade. Por que mesmo, gente? Então, porque nós aumentamos a agitação entre as moléculas, com isso acontece um afastamento entre elas e ocorre o aumento do volume. Consequentemente, a nossa densidade diminui. E quando a gente diminui a temperatura, resfria o corpo, eu tenho um aumento da densidade. Isso significa que a água quente, a água em ebulição, tem uma densidade menor que a água fria. Então, é esse fenômeno que ajuda a gente a entender o que acontece na convecção. Quando nós temos uma água exposta a uma radiação, a água exposta a uma fonte de calor externa, né, uma fonte térmica, essa água que está aqui embaixo, ela começa a esquentar mais. Então, ela tem um aumento na temperatura. Com isso, as moléculas dela sofrem um afastamento, diminui o volume aumenta o volume e eu tenho uma diminuição da densidade, que é a água que está aqui embaixo, a água quente. Aqui em cima, nós temos a água fria. A água fria, então, a temperatura está menor, tem uma diminuição do volume e uma densidade maior. O que acontece quando a gente tem um corpo de maior densidade para um corpo de menor densidade? O corpo de maior densidade tende a ficar embaixo. Então, ele tem uma tendência a descer, enquanto o de menor densidade tem uma tendência a subir. É o que acontece exatamente nessa imagem aqui. Então, essas setinhas representadas pelas setas vermelhas são a água quente.
A água quente, que está com uma densidade menor, ela vai subir. Ela vai trocar de lugar com a água fria, que está com uma densidade maior, que vem para o fundo do recipiente, para o fundo dessa chaleira. Então, esse movimento, né, decorrente da diferença de densidades, é o processo, né, processo de transmissão de calor por convecção, que é representado, um dos exemplos é quando nós temos um líquido em ebulição. A convecção, ela vai acontecer em fluidos, né? Fluidos nós temos gases ou líquidos. Por isso, um exemplo desse tipo de transmissão por convecção é o ar-condicionado. Então, por isso que a gente instala, preferencialmente, os ar-condicionados, eles têm que ser instalados no espaço superior de cada ambiente. Então, eles são instalados na parte superior, em cima. Por quê? Porque ele vai resfriar a primeira parte do ar em cima, e esse ar ele vai ficar mais denso, e ele vai circular com o ar que está embaixo, que é menos denso. O ar frio ele vai para baixo, enquanto o ar quente ele vai para cima, e dessa forma ele consegue circular por convecção e resfriar melhor todo o ambiente. Então, há uma definição, né, de transferência de calor por convecção é quando a transferência de energia ocorre entre uma superfície e um fluido em movimento, em virtude da diferença de temperatura entre eles, porque eles têm temperaturas diferentes, que é o caso que a gente viu daqui da nossa chaleira. Então, aqui a temperatura da superfície é maior que a temperatura do fluido em movimento. Aí ele começa a transferência de calor por convecção. A convecção, ela inclui a transferência de energia pelo movimento global do fluido, que seria uma advecção, né? E pelo movimento aleatório das moléculas do fluido, que é uma condução ou difusão. Então, aquele conceito que a gente viu no início, né? A convecção ela vai ter dois efeitos, tanto um movimento molecular e um movimento global. Então, um movimento molecular das moléculas, condução ou difusão, e movimento global do fluido, que seria, no caso, a advecção. Aqui a gente tem um fluido, né? Tem a velocidade do fluido, e aqui uma superfície aquecida. E essa superfície ele vai transmitir calor para o fluido em razão do aquecimento, né, uma temperatura, em razão da convecção. A convecção forçada, então, a gente tem um escoamento forçado. Aqui é um ar, então o ar ele vai incidir em uma superfície, né? Ele vai ter uma taxa de transmissão de calor forçada, né? Então, isso acontece, por exemplo, esse caso de convecção forçada, quando ele é forçado por um meio externo, que seria, no caso, um ventilador, uma bomba ou um vento. Então, ele incide um ar, que pode ser frio ou quente, né? Em uma superfície com uma diferença de temperatura que vai gerar esse processo de convecção, transmitindo calor para todo outro material, para todo outro corpo. E a convecção natural são forças de flutuação causadas por diferença de densidade devido à variação da temperatura do fluido. E a convecção com mudanças de fase, que é o movimento induzido pelas bolhas ou gotículas de líquido. Esse é o caso que a gente viu da água, né? Que a gente tem uma chapa de aquecimento, a água ela vai tá sob ação dessa fonte térmica e ela vai gerar uma mudança de fase, né? Induzido pelas bolhas ou gotículas do líquido. Então, a gente tem um processo de convecção, essa água ela começa a ser aquecida daqui de baixo para cima, ele gera uma diferença de densidade, ela vai circular por convecção, aquecendo todo o material e ocasionando uma mudança de fase, que seria a ebulição, né, que é o estado gasoso.
E aqui a condensação, que é ao contrário, então quando a gente tem uma água fria entrando em uma superfície que está mais quente, né? Então ele vai ocasionar um ar úmido, que é aquela sensação de quando a gente coloca água gelada em um copo, por exemplo, né? Então, esse caso seria o contrário também, mas outro método decorrente da convecção. A convecção, ela tem uma lei também, um equacionamento, que é uma maneira da gente estimar a taxa de transmissão de calor. Essa lei, então, essa taxa, o que seria que a taxa de transmissão de calor é igual a H, que é o coeficiente de transmissão de calor por convecção, em watts por metros quadrados por K. Essa constante, esse coeficiente, é uma constante para cada tipo de material. Ela vai ser multiplicada pela diferença, né, da temperatura da superfície menos a temperatura fora da camada limite térmica, que vai ser a temperatura da camada limite térmica do fluido. Em relação aos cálculos, pessoal, a gente vai ver presencialmente alguns cálculos, algumas atividades para vocês estarem realizando depois. Aqui, o valor da constante, da coeficiente de transmissão de calor, né? Que é H para líquidos, então ela vai variar de 50 a 1000 e gases de 2 a 25. E na convecção forçada, de 25 a 250, em líquidos de 100 a 20 mil. E a convecção com mudança de fase, que seria para ebulição ou condensação, de 2.500 a 100 mil. Então, assim, quanto mais exige, maior a taxa de transmissão de calor, maior esse coeficiente de transmissão de calor também. Então, são diretamente proporcionais, assim como na equação. Então, quanto maior aqui o coeficiente de transmissão de calor por convecção, maior vai ser a taxa de transmissão de calor, que é o que a gente precisa aqui. Então, na convecção livre, é mais fácil transmitir calor. Então, a gente precisa fazer um trabalho menor, um esforço menor. Por isso, a taxa de transmissão de calor, o Q, vai ser menor e o coeficiente de transmissão de calor, o H, também é menor. Na convecção forçada, ele já exige um pouco mais de esforço, então ele tem uma transmissão de calor, uma taxa de transmissão de calor maior também, e um coeficiente de transmissão de calor maior. E na mudança de fase, que ele exige mais ainda, ele tem ainda um coeficiente mais elevado e, consequentemente, uma taxa de transmissão de calor mais elevada. Fatores que influenciam a convecção. Existem diversos fatores que podem influenciar a convecção, né? Que são as propriedades dos fluidos. Como a convecção ela acontece em líquidos e gases, que são fluidos, quando estão em contato com o sólido, né? Pela diferença com uma superfície sólida, pela diferença de temperatura, nós vamos ter algumas propriedades relacionadas aos fluidos, que é a massa específica, a densidade, a viscosidade do fluido, isso também é muito importante, a condutividade térmica, calor específico. E em relação às propriedades de escoamento, a velocidade, então a velocidade do escoamento, como que acontece esse escoamento? Essa parte a gente já viu um pouco, vocês têm uma base do que é o tipo de escoamento laminar e turbulento, que a gente viu em tecnologia farmacêutica, mas a gente vai ver também, tem um capítulo só de reologia dentro da física industrial. Então, a gente vai voltar a rever como esses tipos de escoamento, tanto laminar como turbulento, vão interferir nesses processos. A temperatura também é outro fator, né, que vai influenciar, como a gente viu no próprio processo, como acontece, e a geometria, né? Se o escoamento é externo, interno e a rugosidade da superfície. São várias das propriedades que vão afetar, que vão interferir na convecção. Aqui a gente tem um exemplo, então um exemplo bem comum é o ar-condicionado, né? Que o ar-condicionado que ele funciona sobre uma das principais processos de transmissão de calor é a convecção, que é essa circulação pela mudança de ar.
a água em ebulição, e aqui seria aqueles aquecedores que tem principalmente na Europa, que é um tipo de aquecedor também por calefação. Ele também é feito, também utiliza um dos principais processos, né, o que acontece é a convecção. E a transferência de calor por radiação. Essa é a mais comum e ela vai estar presente em toda a parte. Então, é a única que funciona no vácuo, né? Então, quando a gente fala em transferência de calor por condução, nós precisamos que haja contato entre um material e outro. Por convecção, acontece no movimento de um fluido, né? Em contato com uma superfície de diferente temperatura. E a transferência de calor por radiação, ela vai acontecer em todo lugar, e isso sem haver contato, pode acontecer no vácuo também. A radiação, então, toda matéria a uma temperatura não nula emite energia por radiação. Isso é toda matéria. Mudança na configuração eletrônica dos átomos ou moléculas, ela vai ocasionar. E a energia é emitida e transmitida por ondas eletromagnéticas, ou fótons, né? Seria uma representação que o fóton, algumas vezes, ele é visível. E não necessita de meio material. No vácuo, ela até é mais eficiente para que se consiga transmitir a fonte de transmissão de calor por radiação. Toda superfície a uma temperatura maior que 0 Kelvin, então a uma temperatura não nula, emite energia na forma de ondas eletromagnéticas. Essas ondas, elas não são visíveis a olho nu, né? Assim, na ausência de um meio, existe uma transferência de calor por radiação entre duas superfícies que se encontram a diferentes temperaturas, que é uma transferência de calor que a gente não consegue enxergar também a olho nu. Aqui, então, a gente tem um mapa das ondas eletromagnéticas. As ondas, elas viajam em linha reta, né, com seus campos elétricos e magnéticos perpendiculares aos fluxos de energia, que é o comportamento de uma onda eletromagnética. E nós temos o fluxo de energia produzido por elas. A luz é um exemplo de uma onda eletromagnética, né? A energia luminosa, ela viaja na forma dessas ondas eletromagnéticas, e elas são constituídas por um componente de campo elétrico e um componente de campo magnético, como a gente tem representado aqui, que elas são perpendiculares entre si e ambas oscilam numa frequência determinada. As ondas eletromagnéticas, elas são caracterizadas, né, por um comprimento de onda, que é o comprimento da onda em si, e a frequência com que ela oscila. Nessa representação do espectro eletromagnético de fontes de radiação de maneira crescente, então nós temos as ondas de rádio, o infravermelho, a faixa do infravermelho, nós temos aqui a região do visível, os raios ultravioleta, os raios X e os raios gama. Aqui dentro das ondas de rádio, né, nós temos aqui o AM, FM de rádio e o micro-ondas também. O calor que a gente sente, que nós sentimos ao aproximar a nossa mão a uma lâmpada, por exemplo, é o resultado de uma radiação, nesse caso a radiação infravermelha, que ela é emitida pelo filamento incandescente. Esse filamento geralmente é de tungstênio, e ela é absorvida pela mão. Então, quando a gente aproxima próximo a uma luz, a uma fonte luminosa, a gente começa a sentir um aquecimento na mão. Então, todos os objetos emitem radiação eletromagnética, né? Chamado de radiação térmica por causa de sua temperatura. Aqui a gente tem a luz do sol, primeiro a luz do sol, então aqui a gente tem a parte do visível, a parte dos raios ultravioleta, que nós não conseguimos enxergar a olho nu, e o infravermelho.
Aqui, um filamento de tungstênio, então uma lâmpada. Ele emite também radiação, então ele emite uma radiação na luz visível, que a gente consegue enxergar, e no infravermelho. Reforçando que todos os objetos emitem radiação eletromagnética, né? Todos os objetos que não estão numa temperatura nula, que seria 0 Kelvin, eles emitem essa radiação térmica por causa da temperatura. Em alguns casos ela vai ser visível, em alguns casos não. Então, tanto a luz do sol aqui, ela vai emitir essa energia eletromagnética, assim como a lâmpada também vai ter uma emissão. Aqui é uma fotografia de uma casa, né, feita com um filme ou um sensor sensível à radiação infravermelha, mostrando a distribuição de temperatura numa residência no inverno. As cores amarelas e as cores amarela, vermelho e branco indicam que está havendo grande perda de calor através das janelas, portas e paredes, onde o isolamento é deficiente. Então, aqui, nas cores amarelas, a gente tem uma perda de calor, né? Onde o isolamento é deficiente. Essa é uma representação que a gente não consegue ver a olho nu da radiação infravermelha dentro de uma residência. A equação para a transferência de calor por radiação, ela é baseada, então, na taxa de emissão de uma superfície diária, que seria a área A, e a emissividade, onde a temperatura, né, T é a temperatura da superfície em graus Kelvin, e nós temos uma constante também aqui, que ela é uma constante de proporcionalidade, 5 vezes 67 vezes 10 a menos 8 watts por metro quadrado a menos K a quarta. Então, a diferença, a variação, né, na transmissão, a taxa de transmissão de calor, pela diferença, pelo tempo, seria a taxa de emissão, é igual a emissividade por área vezes a constante vezes a temperatura a quarta. Nesse processo, a energia é conduzida pelas ondas eletromagnéticas que emitem um objeto. Essas ondas não precisam de meio material para sua passagem, então elas podem acontecer no vácuo. Esse aqui é uma taxa de transmissão de calor em função do tempo. Esse é um outro modelo para a gente mostrar como acontece essa fonte de radiação, né? Que ela vai estar exatamente em toda parte. É uma fotografia de uma mão feita com um filme sensível à radiação infravermelha, mostrando a distribuição de temperaturas. Esse tipo de técnica ele é utilizado para a medicina para detectar qualquer alteração de fluxo ou a presença de infecções. Alguns tumores também eles têm uma diferença na radiação emitida. Então, por meio desses de equipamentos sensíveis, é possível identificar essa diferença de radiação para tentar identificar tumor, células cancerosas ou infecções também. Nessa imagem, então, a gente consegue representar todos os 3 processos de uma maneira bem simplificada de transmissão de calor que acontece. Então, a gente tem aqui no cabo, a pessoa está segurando o cabo, né? E o cabo, ele apresenta um processo de transferência de calor por condução. Então, é um cabo que provavelmente ele é feito de um metal, que é um material que apresenta uma condutividade adequada, são materiais condutores. Essa panela está sob a fonte de uma radiação, então ela vai ser aquecida e vai gerando um processo de transmissão de calor por condução no cabo da panela. Existem panelas aqui que a gente utiliza num outro material, né, que seriam os materiais isolantes, que eles, quando os elétrons eles estão bem presos nos seus núcleos, então ele não consegue transmitir o calor de uma maneira que os materiais condutores conseguem. Então, essa experiência a gente pode fazer em casa mesmo, quando a gente encosta no cabo de uma panela que é um material que não transmite calor, ela se encontra fria. E alguns tipos de materiais, por exemplo, metais, quando o cabo é de metal, ele transmite calor por condução.
Então, ele vai aquecendo toda a superfície do material. Nós temos também aqui o calor por convecção, que é o calor, né, que é a transmissão de calor que acontece, né, no movimento de um fluido, em contato com uma superfície aquecida de diferente temperatura, aquecida ou resfriada, uma superfície de diferente temperatura, e vai acontecer movimentos de convecção em função das diferenças de densidade, transmitindo calor a todo o material. Então, que seria, nesse caso aqui, o aquecimento da água. E a radiação, que é a nossa fonte térmica, a chama do fogão, que está sendo utilizada para aquecer, como fonte térmica para aquecer a panela, que vai ocasionar a convecção e a condução. Ela também emite luz, ela emite ondas eletromagnéticas que vão se dissipar para o ambiente. Então, ele começa aquecendo ao redor. Se a gente aproximar a mão aqui próximo a esse conjunto, né, da panela sendo aquecida, a gente percebe que ele está com um pouquinho mais de calor. E esse calor, ele é derivado dessas ondas eletromagnéticas provenientes da radiação, né, da transmissão de calor por radiação que está sendo emitida e dissipada para o ambiente. Pessoal, esses são os fundamentos principais. Então, os fundamentos de transmissão de calor por convecção, condução e radiação que acontecem dentro das operações unitárias. Então, eles podem estar presentes, como a gente pode ver nessa figura aqui, nessa imagem. Em um mesmo processo, a gente pode encontrar as 3 maneiras de transmissão de calor ou um ou outro processo isolado, como a gente vai ver nos processos depois.